Então, é aquilo que a gente esperava, né? Primeiro que o discurso do Lula põe fim a um ciclo de vexames do Brasil na ONU, que foi a era Bolsonaro. Né? A prova disso é que o Lula defendeu a redução da desigualdade global, enquanto o Bolsonaro ficou marcado por defender cloroquina, um remédio que não funciona para o tratamento da Covid, né? E através da qual ele acabou contribuindo com a morte de muita gente aqui no Brasil. Né? Ele é interessante aquela coisa, né? Eu acho que eu ressalto essa frase mesmo que você mesmo colocou, Fabiola. Nosso país está de volta, né? E é aquela coisa, sabe, independentemente da orientação ideológica de um governante quer conversar com outro governante de igual, ele quer. Países não têm amigos, países têm interesses, isso é muito claro nas relações internacionais. Agora, era muito difícil você fazer negociação, você dialogar com um país que era governado por Jair Bolsonaro, independentemente se você era de direita ou você é um governante de direita ou um governante de esquerda. Então, o retorno de Lula significou o retorno à normalidade democrática, inclusive nas relações internacionais. Prova disso é o discurso da ONU, na qual eu faço minhas palavras do Josias, né? Essa estética do discurso, ela é excelente que a gente tenha retornado a essa normalidade democrática, em que o presidente da República não fale de cloroquina, não coloque a culpa em indígenas pelas queimadas na Amazônia, não fique falando bobagens, né, absurdas, né, e fazendo com que o país passe vergonha. E aquilo até que eu comentei, né, enquanto estava no discurso, estava falando com jornalistas estrangeiros que cobrem o ONU, né, que eu tenho contato, e também com diplomatas, né, de missões brasileiras fora, e todo mundo falou, ufa, né, tipo, é uma sensação de alívio, é uma sensação de volta democrática que vai de encontro às piadinhas ou os comentários jocosos de piedade que a gente tinha que sofrer, receber na época do Jair Bolsonaro, né? Então eu acho que tem alguns pontos que dá para destacar, né? Eu acho que a questão das mudanças climáticas, concordo com o José, ele poderia ter ido mais, mas ele deixou claro, falou que as mudanças climáticas bate às nossas portas, destrói nossas cidades, mata, impõe perdas, sobretudo aos mais pobres. E ao sul global, o principal afetado, né? Os países, né, insulares já estão desaparecendo por conta disso. Outros países, como a Líbia, acabaram com milhares de mortes agora por conta de uma tempestade que está inegavelmente ligada a eventos climáticos. E ele falou da necessidade de vencer a resignação. E esse acho que é um ponto, porque boa parte das medidas de combate a mudanças climáticas estão paradas exatamente por conta dessa resignação. Ele trouxe a desigualdade para o centro da discussão, e eu acho que é bem interessante. É um país com muita desigualdade, o Brasil campeão de desigualdade. Ele até fala da importância de taxar os ricos para ajudar os pobres, mas ele trouxe a desigualdade para isso, e não só para dentro dos países, mas também ele trouxe a importância de combater a desigualdade nas próprias Nações Unidas. Ele falou que quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema, não das soluções. E aí ele criticou a forma como as decisões são tomadas em organizações econômicas, o protecionismo dos países econômicos, fala que tem uma dissonância de vozes entre mercados e as ruas, e falou que defendeu a necessidade de retomar os valores que levaram à fundação da ONU no pós-guerra, né? E não é à toa que ele citou o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, alto funcionário da ONU, que tinha comandado a área de direitos humanos da ONU e que estava à frente da missão da ONU em Bagdá quando sofreu um atentado terrorista há 20 anos, né? Ele relembra dessa forma uma época em que o Brasil tinha uma ascendência no sistema das Nações Unidas. E também ele cita, ele não deixa de citar a Ucrânia, né? O Volodymyr Zelensky estava na plateia, Joe Biden também, que era o próximo a falar. Só que ele não fala da Ucrânia só pela Ucrânia, ele contextualiza, ele fala de outros conflitos em curso no mundo. Ele fala do conflito da Palestina, fala do Iêmen, fala do Gabão, fala do Sudão Sul, ele fala de uma série de outros conflitos que também matam, e às vezes matam, sem querer fazer comparação de mortes, pelo amor de Deus, mas matam muito mais até do que o conflito russo-ucraniano, né? E aí ele fala, mas ele deixa bem claro que a guerra na Ucrânia escancara a nossa capacidade coletiva de fazer valer os propósitos e princípios da Carta da ONU, criticou o Conselho de Segurança, né? Falou que os membros vêm travando guerras por expansão territorial, uma clara referência à Rússia, ou por mudança de regimes, também uma clara referência aos Estados Unidos, né? Ele fala que ele deixa clara a soberania do Brasil sobre a maior floresta tropical do mundo, ele tenta se colocar nessa posição de liderança, né? E não à toa que ele fala: ó, o Brasil voltou na área ambiental, o desmatamento caiu 48% na Amazônia, lembrando que subiu no Cerrado, caiu
caiu na Amazônia, mas ele coloca o seguinte, ele falou, nós estamos organizando os países detentores de grandes florestas tropicais, cobrou dos países ricos, que foram os responsáveis por ajustar o termostato do planeta na posição gratinários idiotas lentamente, né, para sua responsabilidade para financiar as mudanças necessárias e executar, de fato, a redução de carbono, né. É claro que a volta, já estou terminando, a volta do Brasil nessa área, ela tinha acontecido, como a gente comentou, na COP27 no Egito, mas é importante, eu acho que foi um marco importante que o Lula coloca, inclusive em comparação a Bolsonaro, que tinha culpado, como eu já disse, as queimadas na Amazônia, botou a culpa nas costas de indígenas e caboclos, segundo as suas próprias palavras, livrando a barra de grileiros, madeireiros e outros de seus eleitores, né? E aí, como era esperado, havia uma necessidade, o Lula citou a necessidade de proteger a democracia no mundo, principalmente depois do 8 de janeiro no Brasil, falou que a democracia garantiu que superássemos o ódio, a esperança venceu o medo, mas também criticou aventureiros de extrema-direita, que é uma clara referência a Jair, a Trump e companhia limitada, né? Lembrando que no discurso da ONU de setembro de 2021, o Bolsonaro elogiou a manifestação de 7 de setembro, aquela em que ele defendeu, atacou as urnas eletrônicas, chamou Alexandre de Moraes de canalha, entre outros. Por fim, ele fala do combate à fome, do Bolsa Família, claro, faz aquela propaganda interna, critica o embargo econômico a Cuba, né? Joga esse nesse processo. Como eu falei, ele faz uma citação à questão dos aplicativos, trabalhadores de aplicativos. Ele fala aplicativos e plataformas não devem abolir leis trabalhistas, né? Que isso acontece, isso é um ponto novo, né? Em nenhum outro discurso dele ele citou isso, e provavelmente nenhum outro mandatário está citando isso, porque vem dentro desse esforço que ele e o Biden vão assinar um acordo para tentar melhorar, garantir trabalho decente e melhorar trabalhadores nessas áreas. Então, essa citação não é à toa, né? A citação foi colocada lá, a influência do Luiz Marinho e tudo isso mais, né? E aí, gente, é aquela coisa, né? O Brasil deu as costas durante 4 anos para nossa tradição de diplomacia independente, foco multilateral, né? Voltando para o próprio umbigo, né? E aí o interessante é que nos 9 primeiros anos do mês do ano, como o Josias bem colocou, o Brasil retorna esse processo, o Lula mais de 2 dezenas de viagens, e aí teve como consequência o aumento do gasto no cartão corporativo. É claro que todo o cartão corporativo deve ser gastado com muita parcimônia, mas era óbvio que com o aumento de viagens internacionais, o cartão corporativo também crescesse. O bolsonarismo está totalmente ressentido, falando que é um absurdo, que o Bolsonaro gastou em coisas muito mais úteis. Vamos lembrar, 4,7 milhões só em feriados, jet ski na praia e motocicletas, né? E tem muita crítica, fala, não, para que o Brasil precisa gastar tudo isso com o mundo? Os bolsonaristas na rede social. Bem, é muita jequice perguntar isso.